1 Samuel 4. Os filisteus vencem os israelitas, e a palavra de Samuel veio para todo o Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus, e acampou ao lado de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel, e quando se engajaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, e eles mataram cerca de 4.000 homens do exército no campo. E quando o povo chegou ao campo, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Removamos a arca do pacto do Senhor de Siló até nós, para que quando vier para o meio de nós, possa nos salvar da mão dos nossos inimigos. Assim o povo enviou a Siló, para que trouxessem de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que habita no meio dos querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, lá estavam com a arca do pacto do Criador. A arca é tomada. Hofni e Finéias são mortos. E quando a arca do pacto do Senhor veio para o acampamento, todo o Israel bradou com um grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: O que significa o barulho deste grande brado no acampamento dos hebreus? E eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram temerosos, pois diziam: O Criador chegou ao acampamento, e diziam: Ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Sejam fortes e comportai-vos como homens, ó vós, filisteus, para que não sejais servos dos hebreus como eles vos foram. Comportai-vos como homens e lutai. E os filisteus lutaram, e Israel foi ferido, e eles fugiram, cada homem para a sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé, e a arca do pacto foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. A morte de Eli. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia, com as suas vestes rasgadas e com terra sobre sua cabeça. E, quando chegou, eis que Eli estava assentado sobre um assento junto à beira do caminho, observando, pois o seu coração tremia pela arca do Criador. E quando o homem adentrou a cidade e a ela anunciou, toda a cidade irrompeu em brados. E quando Eli ouviu o barulho do brado, disse: O que significa o barulho deste tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade, e os seus olhos estavam turvos de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: Eu sou aquele que saiu do exército e hoje fugi do exército. E ele disse: O que se fez lá, filho meu? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e também houve um grande massacre no meio do povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca do Criador foi tomada. E sucedeu, quando ele fez menção da arca do Criador, que ele caiu para trás do assento, ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho e pesado, e ele havia julgado Israel por 40 anos. E a sua nora, a esposa de Finéias, estava com criança próxima do parto. E quando ela ouviu as notícias de que a arca do Criador fora tomada, e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: Não temas, pois deste à luz um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. E ela deu ao filho o nome de Icabô, dizendo: A glória partiu de Israel, porque a arca do Criador foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: A glória partiu de Israel, pois a arca do Criador foi tomada.